E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Muita explicação, tá muito longa, não dá para trazer aqui porque tem muito mais coisa pra gente comentar. E vejam só. Notícia da CNN. Petrobras alcança valor de mercado de 520 bilhões com ações em cotação recorde. Na semana, ações PNs subiram 12,87 e as ONs valorizaram 11,87. Só manchete. Aí, o UOL também comenta sobre isso. Petrobras bate maior valor da história, 530 bilhões. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bom, segundo Metrópolis, não sou eu, Metrópolis, ações da Petrobras saltam com possível virada de Bolsonaro no segundo turno. A maré Bolsonaro tá fazendo as estatais se valorizarem. É o chamado kit Bolsonaro, são aquelas ações que são setores do mercado que as pessoas acham que caso o Bolsonaro vença, a coisa vai dar bom, né? As estatais no governo Bolsonaro realmente estão dando lucros, né? Dando lucro como nunca deu no passado. Talvez já deu, mas eu não lembro direito. A papéis da Petrobras chegam a ser negociado acima de R$40 na tarde dessa sexta e Bovespa ultrapassa 119 mil pontos. Efeito Jair Bolsonaro, hein? Segundo Metrópolis. Sobre a economia, em sabatina de Veja, Bolsonaro confirma Paulo Guedes em eventual governo. Bolsonaro não faz questão de esconder algumas coisas que ele pensa para o seu segundo mandato. Sobre isso também, quero mostrar aqui algumas coisas. Saiu mais uma matéria ontem. Bolsonaro chama congelamento de salário mínimo de fake news e diz que haverá valorização. Vai ter, no mínimo, no mesmo patamar da inflação. No mínimo. O esperado é que seja maior do que a inflação. Bolsonaro promete aumento real do salário mínimo em 2023. Também sendo poder nesse assento. E por que eu estou falando isso? O candidato foi lá fazer a live dele com o Janones. Olhe a chamada que o Janones colocou em seu Facebook. Urgente, ao vivo. Bolsonaro vai diminuir salários, aposentadorias, auxílio emergencial BPC. Será que isso é verdade, pessoal? Bolsonaro já falou tantas vezes. Bom, o Janones, ele fala o seguinte, é urgente. Bolsonaro acaba de entrar no TSE para tirar a live do ar. Meu Deus, isso é um pesadelo? Estamos oficialmente em uma ditadura? Estão me censurando? Querem calar o povo? Será que não é porque é uma informação inverídica? O João Henrique é o advogado, é o chefe da assessoria especial de Bolsonaro. Acho que foi ele que deve ter entrado aí com a ação. Ele diz, o mentiroso patológico é aquele que mente por compulsão. Trata-se de um problema psicológico, também chamado de mentira obsessivo-compulsiva, mas nesse caso me parece só chilique mesmo. E aí, vejam só. Sobre essa questão, eu não sei quem é essa pessoa aqui na foto, né? Distorceram o rosto do cidadão. Eu não sei quem é. Mas eu acho que o Janones, para ele parar de falar que Bolsonaro vai reduzir o salário, Janones, veja, é enganoso que Guedes anunciou redução em aposentadoria e outros benefícios. Eu não sei quem é esse cara, tem uma cara distorcida aqui. Eu não sei quem é. Mas eu recomendo, Janones, leia essa matéria, Janones. Leia essa matéria. A imprensa imparcial. Nossa! A imprensa imparcial brasileira. Enquanto até o UOL falando que é enganoso. Mas o Guilherme Amado, ele parece que ele não leu os coleguinhas. Baixar o salário mínimo é perverso, mas é a cara do governo Bolsonaro. Não fala isso, Amado. Amado. Não fale isso. Isso é injusto. Também é injusto, Amado, esse tipo de matéria, irmão. Olha isso daqui.
Família de réu por assédio no Rio, em campanha por Bolsonaro. Cara, em primeiro lugar, é o cara. Se fosse o cara, eu entendia. Se fosse o réu, eu até entendia. Não é. É a família. Família do cara. Não vai a família não, bicho. É feio. Isso é coisa feia. A Bruna Lima escreve na conta do Guilherme Amado. Isso aqui é feio demais, Bruna. Feio demais. São os familiares do Gabriel Monteiro. O grande destaque é para tentar falar, ó... assim... Fica parecendo... De réu, assim, quando você fala réu... Eu nunca vi, eu só faço... Réu, no Brasil... Você olha assim pra galera, né? O afegão médio, como o Emílio Surita fala assim... Pô, Emílio Surita, o cara que é réu tá lá... É quase bandido já. É quase bandido. Aí você fala, família do réu, assim... Pô, bicho... Para. Eles foram até eleitos. Você podia falar, né? O cara que vai ser deputado, né? A menina que vai ser também uma deputada. Eles são políticos, eleitos. Tem votos. Pesado. Mas essa é a imprensa imparcial. Essa é a imprensa imparcial do Brasil. Você vê, né? Podia, por exemplo, falar assim, ó. Em encontro com lutadores, Bolsonaro disse que Lula tá meio fraco ao decidir faltar ao debate. Eu não vi essa matéria na conta do Guilherme Amado. Mas tudo bem, né? Ele tinha outras prioridades. Todo mundo tem sua agenda. Agora você vê como são as coisas também, né? Em live com Janones, Lula exagera. Aumento do salário mínimo. Ele não mente, ele exagera. Ele erra ou exagera, né? Eu gosto disso daí. A CNN diz que ele erra. A UOL diz que ele exagera. E aí, olha só, sobre questão econômica. Eu já falei pra vocês algumas vezes, eu não gosto dessa tese que diz que o candidato não apresentou. Não é que ele não apresentou, é que algumas coisas que são extremamente chave para entender, como por exemplo, alguns nomes. Não é só ter a proposta de você saber quem é o nome, que são as pessoas que vão estar em determinadas posições. É importantíssimo você saber isso. E aí o Aloysio Mercadante, ele concedeu uma entrevista ontem pro Sérgio Roxo, do Globo. Na verdade, desculpa, saiu hoje de manhã, às 4h30 da manhã. Em entrevista, Mercadante disse que o plano econômico de Lula é genérico por falta de dados do governo Bolsonaro. E aí ele fala, que eu digo assim, pô, tem alguns relances que já dá para saber. Pergunta o seguinte, ó, uma crítica recorrente à campanha de Lula é que não existe um detalhamento do programa de governo. Por que não há? Aí ele diz, ó, nós apresentamos diretrizes que têm mais ou menos o tamanho do programa do Macron, do Petro e do Boric. O que eu achei mais interessante foram os 3 exemplos dados pelo Mercadante. Petro, Boric e Macron. Mantivemos nossa estrutura setorial respondendo às demandas que recebemos. O foco da campanha são as propostas concretas. Olha agora. As diretrizes dão conta do sentido de que queremos uma transição para uma economia sustentável. Primeiro item, economia sustentável. Eu gostaria que o Mercadante até pudesse explicar se isso daqui tem relação, né, com essa agenda SG, agenda verde, o que seria essa economia sustentável, já que é uma diretriz, fica meio aberto, subjetivo. Uma economia do conhecimento, digital, que o país tem que se reindustrializar. E aí fala o seguinte, ó, que precisamos recuperar a capacidade do Estado como indutor, que nós somos contra o Estado mínimo. Isso aqui para mim deixar claro. Contra o Estado mínimo, a favor do Estado indutor. E aí o Sérgio Roxo, ele faz um questionamento. Eu não trouxe a resposta porque ele depois refaz o questionamento. Porque a resposta, eu acho que não foi a contento. O Sérgio Roxo pergunta, a campanha tem apontado cortes de programas que terão de ser retomados. Vai ter que retomar alguns programas. Como fazer num cenário de aperto fiscal? Sabe assim, pô, fiscal vai chutar para cima de gastos? Vai fazer como? Aí o Mercadante responde. E aí você vê que a resposta não foi a contento, porque o Sérgio Roxo pergunta de novo. Tá, mas, como equilibrar as demandas sociais com a perda de contas? Me diz, irmão. Vai fazer como? Aí o Mercadante dá uma resposta gigante. Aí no final ele diz, ó, só vamos fazer um diagnóstico preciso quando tivermos todas as informações. Então assim, ele não consegue explicar a questão fiscal até então, e a justificativa é porque faltam dados. Só vão poder explicar isso quando chegarem no governo, sentar, falar, a gente ganhar, a gente sentar lá, a gente ter acesso a dados, aí vai poder falar. Onde é que a gente vai tirar o dinheiro, né? Onde é que vai estar aqui a receita que a gente vai transferir, blá blá blá, até tudo mais. Recomendo, obviamente, ler a entrevista completa, mas eu realmente acho que
Por mais que o mercadante não tenha todos os dados em mão, seria interessante ele dar pelo menos algumas diretrizes, algumas ideias, né? Ainda que sejam genéricas, para a sociedade poder saber. Uma coisa que vem sendo comentada, que já foi comentada até, é algumas coisas que envolvem aplicativos. Pode haver uma alteração na legislação de aplicativos. Sobre o quê? Não sei. Por garantir que o cara tenha férias, um descanso, uma coisa, uma melhoria no cenário. Só que muitas vezes essas mudanças, não sei qual vai ser, porque tá tudo no genérico ainda. A turma da esquerda não deixou claro. Mas às vezes essas mudanças, a gente já viu isso em outros lugares, ao redor do mundo, elas podem causar um impacto negativo, fazendo com que encareça demais para as empresas e às vezes elas optem por deixar de trabalhar. Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil. Eu espero que não, de coração. Mas aqui só para dar um exemplo. Ó. iFood encerra operações na Colômbia após 7 anos de serviço. Eles não apontam que o problema é questão da legislação trabalhista na Colômbia, etc. Para mim não está isso na matéria, mas é sempre bom ficar atento, né? Que ambos os candidatos aí que estão disputando, espero que ambos entendam o funcionamento, como as coisas acontecem. Às vezes não dá para ter tudo na vida. Às vezes esse tipo de emprego são empregos temporários, os caras não fazem nem para sempre. Então, assim, muita parcimônia, muita parcimônia. Isso aqui é um fato, não é questionável, é um fato, um dado da realidade, que o Brasil, de Jair Messias Bolsonaro, tem maior queda no desemprego entre países do G20. Mostra o ranking. Maior queda, viu? Racha na Fiesp. Josué não quer conversa. E aqui uma coisa que chama a atenção que é só o seguinte. Em São Paulo, que é o motor da economia brasileira, você vê que as pessoas estão falando que o Josué Gomes da Silva, ele não está conseguindo agradar a todos. Estou falando até que ele está tendo uma gestão meio ideológica, mais à esquerda. Então, fica parecendo que, pelo menos assim, em termos de força política, de gerar notícia no Globo, né, e fazer pressão na Fiesp, parece que o empresariado, pelo menos parte dele, tem uma preferência, né, a pessoas com políticas mais à direita. O Josué Gomes está sendo meio que rejeitado aí na Fiesp. E o presidente de cooperativa agrícola declara apoio a Bolsonaro. Uma das maiores do país, a LAR, tem forte atuação no Sul e faturou 17 bilhões em 2021. O diretor-presidente da LAR, uma das principais cooperativas agropecuárias do país, o Irineu da Costa Rodrigues, divulgou carta em apoio à reeleição de Jair Messias Bolsonaro. E é isso, né? Vou mandar o recorte do Carlos Nascimento, falando aí que o candidato faltou. Pupu aí, que era para ser um debate, né? Mas não quis ir. Tinha outros compromissos, a gente entende. Lembra de compartilhar esse vídeo, se for meu trabalho, posicionamento, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Ontem saiu Notícia de Quinta, assiste, tá bem engraçado, lá no Quinto Elemento, primeiro link da descrição. E hoje, acompanha a live de Bolsonaro, começa às 17, mas no horário de 8 da noite, não perca, 8 da noite, eu acho que vai ter, 8 da noite, 8 da noite, não perca essa hora não, 8 da noite amanhã, viu? Amanhã a gente comenta sobre isso. E eu fico por aqui. Então, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.